Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é o tema de número 7, é o dia 7 da nossa revista dos 10 dias de oração e das 10 horas de jejum. Aqui está ela, né? Primeiro Deus. Então hoje nós vamos meditar sobre o tema Vencendo como Ele Venceu. E nós vamos basear essa mensagem em alguns textos da Bíblia, e um deles é o texto principal que aparece aqui na própria revista, que é Efésios 5, de 14 a 16, que diz assim: Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Bom, esse texto é para abrir esse diálogo que nós vamos ter agora, para que a gente possa aprender a viver e a vencer como Jesus venceu. Eu estava olhando aqui, meditando aqui nesse conteúdo e também na Bíblia, e estava pensando, né? Como é que Jesus venceu? Lembre-se que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele veio como homem e não como Deus. Ou seja, ele veio para viver como nós vivemos. Por isso que um dos nomes dele foi Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, um Deus que se fez homem. Então Jesus aqui na terra, para vencer e para ser o meu exemplo e o seu exemplo, ele precisava fazer aquilo que ele gostaria que eu fizesse e aquilo que eu posso fazer e que você também pode fazer, entendeu? Então Jesus fez o quê? Jesus lia a Bíblia. Lucas 24, 47. O texto de Lucas diz que Jesus estudava a Bíblia começando por Moisés. Então Jesus lia a Bíblia, estudava a Bíblia. Isso é muito importante. Segunda coisa, Jesus tinha uma vida de oração. Você percebe na Bíblia Jesus orando em vários momentos do dia e muitas vezes passando a noite inteira em oração. Então Jesus tinha uma vida de oração. Número 3, Jesus fazia jejum. A gente vê na Bíblia claramente Jesus fazendo jejum. E o mais impactante jejum foi aquele lá dos 40 dias e 40 noites, logo após o batismo dele. Outro ponto interessante, o ponto número 4, é que Jesus fazia vigílias. Quantas vezes a Bíblia menciona Jesus passando a noite inteira em oração e levando os seus discípulos também? Nem sempre eles aguentavam, mas Jesus estava ali fazendo as suas vigílias. Outro ponto importante é que Jesus viveu uma vida de serviço ao próximo. Ele se misturava com as pessoas, ele desejava o bem das pessoas, ele ajudava as pessoas, ele trazia coisas boas para as pessoas. E com isso ele se torna um exemplo para mim. E não somente na questão de ajuda material, Jesus levava para essas pessoas a salvação, porque afinal de contas ele é e sempre será o nosso Salvador. Então, diante dessas considerações, desses pontos que eu mencionei, eu posso já então entender o título da revista, Vencendo como Ele Venceu. E como é que ele venceu? Exatamente assim. Então, para você e eu vencermos também, precisamos estudar a Bíblia como ele estudava, precisamos ter uma vida de oração como ele tinha, precisamos fazer jejum como ele fazia, precisamos fazer vigília como ele fazia, precisamos ter um serviço em favor do próximo como ele tinha, e número 6, precisamos levar salvação para as pessoas como Jesus assim o fez. É dessa maneira que a gente pode vencer como ele venceu. E quando a gente vai para João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostrando claramente que ele é o caminho que você e eu devemos seguir. Ele é o caminho que cada um de nós deve seguir para ir para o céu, para estar com o Pai, para estar com Deus. Percebeu? Por isso que ele fala: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amém? Ou seja, nós temos que frequentar a igreja, nós temos que estar reunidos em comunidade, claro que sim, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos seguir o homem. Você e eu não podemos seguir o homem, né? Nenhum líder religioso. Nós devemos seguir a Cristo. Claro que nós pertencemos a uma comunidade, a uma igreja, mas não esqueça que nós precisamos focar em Cristo Jesus, porque Ele, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for através dele. Amém? E falando nisso, a gente lembra de Provérbios 14, verso 12. Está escrito: há caminho que ao homem parece bom, que ao homem parece direito, mas no final dá em caminhos de morte.
Então, existem caminhos por aí que parecem bons, parecem interessantes, mas são caminhos de morte, de perdição. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Agora eu queria ler 2 trechinhos da nossa revista, para você meditar comigo. Um dos trechinhos está na página 25, no primeiro parágrafo, que diz: estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das inumeráveis multidões que povoam a terra em breve será decidido. Tanto nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas dependem do caminho que estamos seguindo agora. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo da verdade. Todo seguidor de Cristo deve perguntar fervorosamente: Senhor, o que queres que eu faça? Percebeu? Estamos vivendo dias solenes, dias finais, e é hora da gente estar mais intimamente em comunhão com o nosso Pai Celestial. Amém? E o outro parágrafo que eu quero ler é o último parágrafo da página 25 da primeira seção, do lado esquerdo, que diz assim: apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo em breve. Pelo testemunho da Bíblia, esses fiéis identificarão o enganador e seu disfarce. O tempo de prova virá para todos. Pela peneira da tentação, os verdadeiros crentes serão revelados nos últimos dias. Então, o texto é claro: apenas os que forem dedicados, estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade, estarão protegidos contra os enganos e estarão preparados para a salvação eterna. Meu amigo e minha amiga, nós temos que ter Jesus como nosso modelo, Jesus como nosso exemplo. E assim, seguindo os passos dele, nós vamos vencer como ele venceu. Que você tenha uma vida de vitórias, e eu também, e que juntos, em nome de Cristo, possamos vencer as batalhas, as tentações do dia a dia e estarmos prontos de pé naquele dia quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe esta mulher, este homem, esta pessoa que está orando comigo e ajuda-nos a estarmos firmes na fé até aquele grande dia. Dá-nos o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos. Dê também o seu like aqui curtindo esta mensagem, ok? E faça aqui os seus comentários, por favor. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.